a boneca Barbie, toda linda, loira, alta, um corpo escultural. Não chamou a atenção só das crianças, como também de muitos adultos. Você conhece a história da Barbie? Conhece não? Então fica no vídeo aqui que eu vou te contar. Meu nome é Keliane Santos e hoje nós vamos falar sobre a verdadeira história e como surgiu a boneca Barbie. A história da Barbie começa com a sua criadora e vamos saber um pouquinho sobre a vida dela. Ruth Handler nasceu no dia 4 de novembro de 1916 no Colorado. Apesar de toda a sua família morar nos Estados Unidos, ela era filha de russos judeus e imigrantes. No colégio, ela conheceu um rapaz chamado Elliot Huntley. Com o tempo, eles namoraram, noivaram e casaram e foram morar em Los Angeles em 1938. Na Califórnia, Elliot Huntley abriu uma empresa junto com outro sócio. Juntou o nome dele com o nome desse sócio e criou o nome da empresa, que seria Mattel. Inicialmente, essa empresa seria apenas para a fabricação de porta-retratos de madeira. Só que o negócio não deu muito certo e eles tiveram que abandonar a ideia do porta-retrato. Mas vocês acham que eles perderam o material que eles compraram para fazer o porta-retrato? Não mesmo. Elliot teve a ideia de usar o resto das madeiras do material para começar a construir brinquedos e iniciou fazendo móveis para casinha de boneca. Nisso a empresa começou a ter mais sucesso do que com a questão do porta-retrato. Só que mesmo assim, o sócio de Huntley, ele não acreditava muito no sucesso dos brinquedos, não acreditava que a empresa pudesse crescer. Então o que ele fez? Ele resolveu vender a parte dele para o Huntley, porque ele achava firmemente que a empresa ia fracassar. Então, antes disso acontecer, ele resolveu cair fora. Foi aí que Ruth Handler se juntou ao marido para poder fazer parte da empresa como coproprietária. Eles tiveram a brilhante ideia de fazer um brinquedo musical, como se fosse aqueles tipo ukulele para criança brincar. E esse brinquedo fez tanto sucesso que eles acabaram fazendo uma linha inteira de brinquedos musicais. Depois, eles acabaram criando também uma arma de brinquedo totalmente automática. Isso foi uma reviravolta muito grande para a época. Em 1955, eles ganharam o direito de fazer brinquedo do Mickey Mouse. Com isso, a empresa se popularizou ainda mais. A empresa em si ela foi fundada em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1959, Ruth Handler teve uma ideia que ia mudar a história da empresa. Não só da empresa, mas da vida de muitas pessoas. Ruth viu que a ideia de fazer brinquedos era o negócio da empresa. Então, a cada dia, eles estavam procurando novas formas de chamar a atenção das crianças com os brinquedos que eles produziam. Então, chegou na hora de começar a criar algo novo, algo jamais visto. Então, outro dia, ela pensando muito com relação ao que fazer de agora em diante, qual brinquedo incrementar dentro da empresa, ela chegou em casa, viu sua filha, Bárbara, brincando com os papéis, fazendo bonecas de papéis. E essas bonecas, ela começou a observar que não eram aquelas bonecas que ela geralmente era acostumada, que era como se fossem aquelas bonecas nenéns, que a criança brinca como se fosse a mãe da boneca. Não, era uma boneca diferente. Ela via que a filha dela olhava para aqueles papéis e idealizava uma boneca que ela poderia ser o que ela quisesse.
Se ela quisesse ser uma médica, ela poderia ser. Se ela quisesse ser uma astronauta, ela poderia ser. Se ela quisesse ser enfermeira, veterinária. Então, ela percebeu que a filha dela brincava com algo que ela gostaria de ser no futuro. Então, ela pensou, que tal eu criar uma boneca que fosse adolescente, que fosse grande, que as crianças pudessem se espelhar nessa boneca para ser isso quando crescer. Então ela levou a ideia para a empresa, para os outros acionistas, para o seu marido, né, que também era uma das pessoas responsáveis que davam o aval do que ia ser feito e do que não ia ser feito. E as pessoas olharam inicialmente com um olhar meio que negativo. Por quê? Porque a proposta da boneca era uma proposta que fosse mais adulta, que a boneca tivesse um corpo mais escultural, o que o pessoal da época não acreditava que poderia ser um sucesso, que as mães iam querer comprar esta boneca para suas filhas. Então as pessoas não aderiram muito bem inicialmente à ideia da boneca. A ideia central dessa boneca era trazer para as pessoas, para as mulheres e para as crianças que elas podiam ser qualquer coisa que elas quisessem ser. O que na verdade naquela época as mulheres, elas eram mais para servir ao marido e à casa. Muitas delas nem votavam e nem trabalhavam. Então, era uma ideia diferente que estava sendo trazida para a sociedade. Só que mesmo diante de tudo isso, ela não tinha muito bem uma ideia formada como realmente seria essa boneca. Ela tinha apenas alguns requisitos na sua própria cabeça. Até que um dia ela foi viajar com sua filha para a Alemanha e caminhando pelas ruas, pelo centro, ela se deparou com uma boneca na vitrine. E quando ela viu aquela boneca, ela imediatamente pensou: a minha boneca tem que ser uma parecida com essa. E a boneca em questão que nós estamos falando aqui agora era nada mais, nada menos do que a Bild Lilly. Essa boneca era uma boneca muito conhecida lá na Alemanha, principalmente pelas histórias em quadrinhos em que ela aparecia. Essa boneca, ela tinha um teor sexual muito grande. Ela representava uma mulher da vida, uma mulher que trabalhava em cabaré, porque ela tinha seios, ela tinha um corpo todo escultural que valorizava muito as curvas femininas. Mas mesmo assim, ela comprou a boneca e levou para os Estados Unidos para usá-la como inspiração. Com isso, quando foi no dia 9 de março de 1959, a empresa Mattel estava apresentando aos outros acionistas um novo brinquedo, a boneca Barbie, que levava o nome da sua filha, Bárbara. E 2 anos depois vinha o Ken, o namorado da Barbie. Em 1970, a Barbie ela passou por várias mudanças. Ela tinha também uma amiga que era negra. Ela poderia ser uma astronauta, uma médica, uma veterinária, uma enfermeira. Então, foi surgindo várias profissões para a Barbie em determinados estados e momentos diferentes. Mas vocês acham que tudo foi flores, que ela chegou, apresentou e a Barbie foi um sucesso e ficou por isso mesmo? Não, ela recebeu muitas críticas, muitas críticas de várias pessoas diferentes, porque a boneca, ela trazia um modelo escultural de biotipo totalmente irreal, com uma cinturinha muito fina, um quadril mais avantajado, com seios grandes. Então tudo isso fazia com que as pessoas achassem que como é que as crianças de hoje fossem um adolescente
igual o que a boneca apresentava ser. Parecia ser coisa de outro mundo totalmente irreal. E na verdade a gente sabe que é isso mesmo. Mas naquela época ela foi muito julgada por apresentar esse tipo de brinquedo. Então várias pessoas fizeram passeatas, palestras, foram para as ruas reivindicando contra a venda daquela boneca. Só que Ruth Handler era muito esperta, muito esperta. Sabe o que ela fez? Ela usou todas as críticas das pessoas a favor de si próprio. Porque naquela época as mulheres eram criadas para o quê? Para namorar, para casar, para procriar, para conseguir encontrar um marido. Então elas tinham que estar sempre bonitas, sempre bem arrumadas, para que os rapazes pudessem cortejá-las. Era assim que aquela época vivia, né? Então, as mães, elas cuidavam muito de suas filhas para que quando chegassem na época delas casarem, elas terem pretendentes. Então, Ruth Handler levou esse ideal para as famílias. Então ela falava o quê? Falava que as meninas tinham que se comportar e tinham que ser bonitas como a Barbie para que elas pudessem alcançar tudo aquilo que a Barbie estava alcançando em sua vida. Que eram ideais diferentes, que eram ideais de ser aquilo que elas quisessem ser. Então, a partir dali, as mães começaram a olhar a boneca de uma outra forma, para que as filhas que as tivessem pudessem ver na boneca o desejo de se tornar algo mais elegante futuramente e assim poder conquistar um marido e ter a vida que a mãe sonhava que a filha tivesse. Com isso, a empresa pôde vender ainda mais. Ruth Handler ela teve câncer e ela teve que tirar o seu seio esquerdo. Então, o que foi que ela fez? Pensando em todo o sofrimento que ela passou com isso, ela criou também uma espuma de silicone, como se fosse tipo uma prótese, para colocar no seio para que não ficasse um desfalque de um e o outro não. Então ela vendeu muito também essa ideia, muitas pessoas compraram e ela se tornou uma grande defensora pelo diagnóstico precoce do câncer. Só que com o passar do tempo ela contraiu um outro câncer e foi no útero dessa vez. E infelizmente ela não resistiu e veio a falecer. No dia 27 de abril de 2002, ela revolucionou a história dos brinquedos com o slogan "Você pode ser o que quiser", tirando a ideia da vida doméstica para além da maternidade. As bonecas tiveram mais de 200 profissões e inspiraram gerações de mulheres e inspiram até hoje. A boneca Barbie enfrentou diversas polêmicas no início da sua história, mas mesmo assim, Ruth ela não se desanimou em meio a tantas críticas e foi até o fim. E hoje nós temos aí uma boneca que é super famosa e que todo mundo gosta, não só crianças como também adultos. E eu gostaria de saber, você já teve ou tem uma boneca Barbie? Deixa aqui nos comentários. Esse é o caso de hoje. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E até um próximo